abrindo as cortinas para novos conteúdos. Mas não é só isso. Abrindo as cortinas para uma nova semana que se inicia. Desejo a vocês uma boa semana. Desejo a vocês uma semana de paz. Que nossa fé não seja abalada pelos problemas, mas que Deus nos fortaleça. Que tenhamos uma semana abençoada para todos nós. Que Deus nos guarde, nos proteja e que abra nossas mentes para novos conhecimentos. Que possamos adquirir novos conhecimentos. Então, desejo a vocês uma boa semana e vamos lá. Vamos iniciar o módulo 2 em português, capítulo 4, leitura 1, páginas 8 a 15. Então, você, antes de começar, antes de me ouvir, antes de assistir o vídeo, pegue seu módulo, pegue o módulo 2, porque língua portuguesa está iniciando essa semana no módulo 2. Então, você vai abrir na página 8 e 9, que nós vamos começar. Nós vamos interpretar primeiro a capa de abertura deste capítulo, para depois iniciarmos com a leitura propriamente dita, que é a leitura do texto e depois interpretação, certo? Então, beijos para vocês, boa semana para todos nós e vamos aprender coisas novas. Arrume suas malas, porque vamos viajar, mas vamos viajar sem sair de casa. Vamos viajar pelo mundo do conhecimento. Vamos conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, novos costumes e novas culturas. E assim nós vamos aumentando a nossa bagagem de conhecimento. Quem vem comigo? Vamos lá então. Aqui nós temos uma imagem e o que mais nos chama a atenção é um trem. Capítulo 4. Faça suas malas. Vamos viajar? Então, o título deste capítulo está ligado ao trem, que é um meio de transporte. Então, viajamos de trem, viajamos de ônibus, viajamos de avião, viajamos de carro próprio. Então, para viajar, fazemos a nossa mala. Mas aqui, esse convite, será se é o convite para entrar no trem e sair da nossa cidade? Ou esse convite vai muito mais além? Acho que esse convite de viajar, principalmente porque estamos em um momento que não podemos sair de casa, acho que esse convite para viajar vai além. Vamos ver? Montanha, praia, cidade histórica, parque de diversão, os destinos e os roteiros são os mais variados possíveis, mas todo viajante deve concordar que viajar é mais que apenas sair de casa, é encher a bagagem de emoções e novos conhecimentos e acumular experiências para a vida toda. Então, viajar não é só fazer uma mala, colocar as roupinhas que você vai usar no outro lugar, levar os utensílios de higiene pessoal, não é apenas isso. Viajar é conhecer lugares novos, pessoas novas, novas culturas, novos costumes, né? Conhecer uma culinária diferente, culinária nova, às vezes, muitas vezes desconhecida. Então, viajar é muito mais do que arrumar uma mala, entrar em um ônibus, entrar em um carro, um meio de transporte e sair de casa. Viajar é aprender coisas novas, é acumular conhecimento. E isso nós fazemos não só quando arrumamos uma mala, pegamos um meio de transporte e saímos de casa. Isso nós fazemos também quando entramos no mundo do conhecimento, quando aprendemos um conteúdo novo, quando aprendemos coisas novas, nós estamos acumulando conhecimentos, estamos enchendo nossa mala de conhecimento. Você já andou de trem? Como foi ou como você imagina que seja uma viagem de trem? Aqui nós temos questões relacionadas à imagem. Nem todos já viajaram de trem, nem todo mundo viajou de trem, principalmente porque em nossa cidade nós não temos este meio de transporte. Mas se você já foi em alguma cidade que tem este meio de transporte, você já viajou de trem, você sabe a experiência,
que é, você sabe que é diferente de viajar de carro ou de ônibus. É uma viagem mais demorada, é uma viagem mais lenta, é uma viagem que dá para a gente perceber melhor, por exemplo, a paisagem. Comente com os colegas sobre uma viagem marcante que você já fez. Que meio de transporte usou e com quem você fez essa viagem. Se a viagem é marcante, se ela marcou de alguma maneira, claro que nós vamos lembrar dos detalhes dessa viagem. Nós vamos lembrar como fomos, qual foi o meio de transporte, quem foi com a gente e principalmente vamos lembrar o que vivemos nessa viagem. Fale sobre uma viagem que você gostaria de fazer e por quê. Estamos sempre querendo conhecer lugares novos e sempre por algum motivo. Isso é querer conhecer coisas novas, aprender coisas novas. Então, querer viajar, querer conhecer lugares diferentes é o mesmo que querer aprender coisas novas. Você acha que viajar é importante? Por quê? Viajar é importante, porque nós saímos de nosso lugar de origem e vamos para um outro lugar e entramos em um outro mundo. Conheceremos coisas novas, aprenderemos coisas novas, aumentaremos a nossa bagagem de conhecimento. Então, viajar é sempre muito importante, é sempre muito bom também, tanto dos dois modos, viu? Viajar para um lugar diferente e também viajar no mundo do conhecimento. Então vamos à nossa leitura 1. Início de conversa. Você gosta de viajar, conhecer lugares diferentes de onde você mora? Já falamos sobre isso. Algumas pessoas gostam de compartilhar as experiências vividas em suas viagens por meio de relatos. Então, quando viajamos, conhecemos coisas novas e existem pessoas que escrevem sobre esses lugares, sobre essas viagens. É por isso que muitas vezes nós lemos livros que relatam lugares, que contam histórias de lugares, porque existem pessoas que escrevem sobre essas viagens que fazem, são os relatos de viagem. Leia o título do relato a seguir e relacione com a imagem. Aqui remete a palavra ribeirinhas. Olha o título, Visitando Comunidades Ribeirinhas no Amazonas. Qual é a relação do título com essa imagem? A imagem nós estamos vendo o encontro das águas, águas de rios. Então, comunidades ribeirinhas, ou seja, comunidades que vivem às margens de rios. No caso do texto, às margens do rio Amazonas. O narrador, ele faz uma viagem a Manaus, que é a capital do Amazonas, o estado do Amazonas, que fica na região norte, já sabemos. Ele faz essa viagem para conhecer essas comunidades que vivem às margens do rio Amazonas. E chegando lá, ele conhece, ele tem o prazer de viajar pelo rio Amazonas, de percorrer as águas do rio Amazonas. E aí no texto ele conta um pouco sobre o rio Amazonas. Você conhece a história do rio Amazonas? Você sabia que existem dois rios que nascem em países da América do Sul e que entram em nosso território, se juntam, essas águas desses dois rios se juntam, a partir daí nós temos o rio Amazonas. Que rios são esses? Rios Negro e o rio Solimões. O Rio Negro ele começa na Colômbia e o rio Solimões começa no Peru. Eles entram em território brasileiro, percorrem terras do Brasil, se juntam e formam a partir daí o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. O Rio Negro recebe esse nome no Brasil porque suas águas são escuras, enquanto que o rio Solimões, as águas do rio Solimões são águas barrentas. Existe um fenômeno, acontece um fenômeno natural entre esses dois rios. Entre 6 e 8 quilômetros, eles percorrem lado a lado, juntos, as águas dos dois rios percorrem de 6 a 8 quilômetros lado a lado, sem se misturar. Rio Negro e Solimões. Percebe-se, dá para ver as águas do Rio Negro e as águas do rio
Solimões. Depois desse percurso, de 6 a 8 quilômetros, é que essas águas vão se misturar. A partir daí, formam o rio Amazonas. Na segunda folha, abaixo nós temos palafitas da comunidade São José. Então, é uma das comunidades que ele visita. O que são palafitas? Palafitas são essas estacas que estão embaixo das casas. Para que essas palafitas? Elas sustentam essas casas, construídas sobre as águas. Quando o rio sobe, as águas do rio sobem, as águas não inundam, não enchem a casa, porque essas casas estão construídas sobre estacas, né? As casas ficam suspensas acima das águas dos rios para que não inunde as águas do rio, não inunda as casas durante as cheias, durante os períodos de cheias. Falando um pouquinho mais sobre essas comunidades, na última folha do texto, ele fala sobre as pessoas. E aí você vê duas fotos, duas imagens. Um morador local trabalhando na horta e embaixo a samaúma, localizada na comunidade. Essa samaúma é uma árvore nativa da América do Sul e da África. O que significa isso? Significa que veio da África para a América do Sul. Então, nessa última folha, ele conta um pouco sobre as pessoas. Você viu, então, um relato de viagem. Nós conhecemos um lugar, conhecemos pessoas, ficamos sabendo sobre a história de um rio através de uma pessoa que fez essa viagem. Então, nós fizemos a viagem junto com ele, porque fizemos a viagem do conhecimento. Nós não arrumamos nossa mala e pegamos um ônibus ou um avião ou um trem e fomos ao Amazonas, mas nós viajamos nos relatos contados pelo autor do texto, por Péricles Rosa, que nos conta essa experiência que ele viveu, essa experiência em comunidades ribeirinhas do rio Amazonas, né? Então, os relatos de viagem faz com que nós viajamos junto. Nós conhecemos o lugar, temos a impressão que até estamos neste lugar, né? Então, são relatos que nos trazem informações e essas informações para nós geram conhecimento. Vamos falar um pouco mais sobre o texto, entender um pouco mais, interpretação oral. O que você achou do relato que leu? Claro que todo mundo vai parar um pouquinho, vai analisar o que aprendeu após ler o texto. Quando você terminar de ler o texto, você não será mais o mesmo, porque você vai conhecer um pouco mais sobre um local que você não foi, se não foi. Então você vai conhecer um pouco mais a história do rio, você vai conhecer um pouco mais dessas comunidades, como essas pessoas vivem, de que sobrevivem, o que fazem. Então, é um relato que nos traz conhecimento. O que você acha que mais chamaria sua atenção em uma viagem pelo rio Amazonas? Claro que é uma viagem para um lugar diferente, para um lugar que nós não conhecemos, para um lugar em que as pessoas vivem de maneira diferente. Por quê? Porque tem aspectos naturais neste lugar diferentes de onde nós vivemos. Lá eles têm, por exemplo, o rio. Lá a via de transporte deles são os rios. Essas pessoas, para ir de um lugar para o outro, usam os rios. Então, o meio de transporte mais usado são os barcos e as canoas. Então, eles vivem muito também da pesca, certo? Então, essas pessoas vivem de forma diferente. Então, eu acho que o que nos chamaria mais a atenção é o rio, porque é o rio que é o aspecto natural principal que faz com que, a partir daí, essas pessoas se adaptem, né? Se adequam a este lugar, aprendam a viver neste lugar, utilizando este aspecto natural importantíssimo que é o rio Amazonas. Depois que você lê o texto com atenção, você vai para a interpretação escrita. Aí agora você vai analisar o que leu, você vai retirar respostas
do texto para colocar nas questões, certo? Então, primeiro, leia o texto com atenção. Leia o texto com atenção. A partir da leitura do texto é que você vai para as questões. Nas questões você vai interpretar um pouco sobre o que você está lendo. Você vai falar um pouco sobre o que você aprendeu, que é a história do Rio Amazonas, a história dos ribeirinhos dessas comunidades, e você vai aprender um pouquinho sobre o aspecto do texto, sobre o texto é uma narração, relato de viagem é uma narração, você vai entender um pouco sobre o narrador, então você vai analisar o texto, mas para fazer essa análise, para fazer essa interpretação, o primeiro passo é a leitura do texto. E essa leitura é você que tem que fazer para você retirar do texto as informações necessárias para responder às questões. Após você ler o texto, responda às questões, analise, leia novamente, volte no texto, compare, veja se suas respostas estão corretas. Posteriormente estarei postando o vídeo com a correção para a gente ver o que acertamos e o que erramos, certo? Boa leitura, boa viagem ao mundo do conhecimento, boa viagem ao Rio Amazonas, a história de pessoas que vivem totalmente diferente de nós, certo? Então, aguardo vocês mais tarde para a gente fazer a correção dessa atividade. Beijos no coração.